Então, estamos começando a aula 5 de Matemática Discreta. Nessa aula, eu vou continuar vendo o assunto de lógica e eu vou ver dois tópicos da lógica bem importantes, que são equivalência lógica e inferência lógica. A gente vai ver leis de equivalência e também, de certa forma, leis de inferência, só que, por algum motivo, aqui é chamado de lei, aqui é chamado de regra. Mas são tipo leis e leis ou regras e regras. Certo? Vamos começar com as equivalências lógicas. Essa frase, hoje, dia 15 de setembro de 2021, para ficar bem específica, certo? Para virar uma proposição. Hoje está fazendo sol em Recife. Se você der todos os detalhes na sua frase, aí ela vira uma proposição. Eu posso avaliá-la em termos de verdadeiro ou falso. Nesse caso, essa frase é verdadeira. Talvez vocês percebam aí a luz do sol entrando na janela, apesar de estar levemente nublado. Isso é uma afirmação que poderia ser falsa também. Para o meu exemplo, seria suficiente, assim, tanto faz se a afirmação é verdadeira ou falsa. Mas nesse caso é verdadeira. Eu posso afirmar essa mesma coisa de uma forma que também seja verdadeira, só que usando outras palavras e outro tipo de fórmula lógica vai estar por trás dessa proposição. Será que dá para afirmar de outra forma? Tá. Por exemplo, não é verdade que hoje não está fazendo sol em Recife. Não é verdade que não está fazendo sol. Se eu disser não está fazendo sol em Recife, aí eu disse o contrário. Aí, por sinal, seria falso. Agora, quando eu digo que não é verdade que não está fazendo sol, aí eu neguei essa frase falsa, ela virou verdadeira. Essa frase aqui, portanto, está dizendo o mesmo que essa. Certo? Essa é a ideia de equivalência lógica. Nada muito complicado, não. E esse aqui é um exemplo que usa dupla negação. Você tem uma proposição, se você negar duas vezes, você está afirmando ela. Está afirmando a proposição sem nenhuma negação. Eu coloquei aqui equivalentes, como se fosse ter mais um exemplo. Não tem, mas tem outras maneiras de... No slide não tem, mas tem outras maneiras de usar dupla negação que a gente pode pensar aqui. Sei lá, posso dizer, é falso que hoje não está fazendo sol em Recife. Ou é falso que não é verdade que hoje está fazendo sol, alguma coisa assim, certo? Eu posso ir complicando com negação de negação, de diferentes formas. Vocês já assistiram Shrek? Shrek 2 especificamente? Se já assistiram, talvez vocês lembrem do Pinóquio, né? Que quando ele mente, o nariz cresce. E tem uma cena que ele tenta não mentir. Chega lá o vilão e pergunta a Pinóquio se ele sabe onde Shrek está. E aí ele vai dizer uma frase bem confusa lá, que não seria impreciso supor que eu talvez não possa dizer se sei onde ele está ou não está. É uma coisa meio assim. Aquela frase, ele tenta dizer, ele usa equivalência lógica um pouco, e tenta dizer uma frase diferente, mas expressando uma verdade, certo? E a verdade é que ele sabe onde Shrek está. Só que ele vai dizer de maneira bem confusa para confundir o vilão. E para não mentir, porque se ele mentir, o nariz cresce e aí o vilão fica sabendo que ele está mentindo. Então, foi uma cena bem inteligente. Apesar que o diálogo dele lá, eu tentei analisar e achei confuso. Eu não tenho certeza se ele disse assim realmente algo equivalente. Do ponto de vista lógico, pelo menos, não tenho certeza. Porque ele mistura construções que são mais linguísticas do que da lógica, assim. Mas a ideia ali seria tipo ele tentar dizer uma frase que é logicamente equivalente a dizer eu sei onde Shrek está. Mas aí ele diz de uma maneira mais confusa. Ele diz, vamos dizer, se eu fosse o roteirista, como é que eu poderia fazer essa frase?
poderia dizer assim, num primeiro nível de modificação dessa frase, eu poderia dizer, não é verdade que eu não sei onde ele está. Já ficou um pouquinho mais confusa, né? Aí, você pode colocar outro tipo de dupla negação aí, do tipo, não seria impreciso, ele que realmente começa a frase assim. Não seria impreciso, quer dizer que seria preciso, seria exato. Não seria preciso dizer que é falso, que eu não sei onde cheque está. Olha só, confusão danada. E o que eu estou usando aí é equivalência lógica. Tudo é dupla negação, no fundo. Não seria impreciso, quer dizer que é falso, que é impreciso. Quer dizer que é falso, que não é preciso. Então quer dizer que é preciso, é exato. E aí você vai complicando a partir dessa frase, criando frases equivalentes. Certo? Aquela cena tinha como intenção fazer isso, criar equivalência lógica, mas eu não sei se o diálogo que está lá está muito correto, não. Se eu fosse roteirista, eu faria outra frase para o Pinóquio. Mas a ideia, a intenção foi muito boa. Olha a intenção, né? Mais ou menos. Então, equivalência lógica, a gente vai representar dessa forma aí. Uma lei de equivalência, ou simplesmente uma equivalência lógica. A gente coloca esse símbolo que lembra o igual, mas tem 3 tracinhos. Aí eu coloco P, que é uma fórmula qualquer aqui do lado, e uma outra fórmula qualquer que eu estou representando como Q. Coloco esses 3 tracinhos para dizer essa fórmula lógica é equivalente a essa fórmula lógica. E tem algumas fórmulas lógicas que são relativamente simples. Deixa eu mostrar algumas aqui. Olha só. Todas essas aqui são leis de equivalência lógica. Aqui eu falei até o momento, todos os exemplos que eu dei, do Pinóquio, de Shrek, ou da frase que hoje está fazendo sol em Recife, usam só essa lei aqui, dupla negação. Dupla negação é assim, se você disser não de uma fórmula, é equivalente à fórmula. É como o exemplo que eu dei, não é verdade que hoje não está fazendo sol em Recife, né? Então, isso é equivalente a dizer que hoje está fazendo sol em Recife. Só um detalhe aqui que a gente precisa tomar cuidado, é que na língua falada, é uma regra mais do idioma, de como o idioma é usado. Tem muitos idiomas onde uma dupla negação é só ênfase e equivale a uma negação só, certo? Por exemplo, nosso português. Eu não vou não. Ele não está aqui não. Isso pode parecer com dupla negação da lógica, mas não é. É uma maneira do idioma, é uma construção do idioma para dizer uma negação só. Só cuidado para, quando for analisar esse tipo de afirmação do ponto de vista lógico, certo? Eu não vou não é, na verdade, não P. Se P é eu não vou não é não P. Agora, é falso que eu não vou, aí sim, é negação de negação. É falso que não é verdade que eu vou. Falso que eu não vou. Então é isso. Tem idiomas onde dupla negação, assim, na frase, uma aparente dupla negação, na verdade, é uma negação só. Uma aparente dupla negação. Eu não vou não, quer dizer eu vou, né? Já falo. Outra regra, outra equivalência lógica aqui, outra lei, são as leis idempotentes. Você colocar o ou de uma mesma afirmação, tipo assim, hoje está chovendo em Recife, ou hoje está chovendo em Recife. Isso é uma repetição desnecessária. Isso é equivalente a dizer, hoje está chovendo uma vez só, e pronto. Eu coloco o ou de uma mesma proposição, dá na mesma que ter só a proposição. Se isso aqui for verdade, isso é verdade. Se isso aqui for falso, isso aqui é falso. Nesse sentido que elas são equivalentes, certo? O i também ia dar na mesma. Hoje está chovendo em Recife e está chovendo hoje em Recife. Isso é a mesma coisa. Porque um conectivo i no meio, isso é a mesma coisa. É equivalente a dizer uma vez só, porque hoje está chovendo em Recife. Certo? São leis bem simples essas.
Em outras leis de equivalência, essa simples também, comutativa, tanto faz eu dizer o ou, assim, a ordem que eu digo o ou, tanto faz. Então, hoje está chovendo em Recife, ou o dia está quente, sei lá. Isso é a mesma coisa que eu dizer, o dia está quente ou hoje está chovendo em Recife. Obviamente é equivalente. Com o i também funciona, o operador AND, o i. Então essas são todas bem simples. Aqui tem outras regras um pouquinho mais. Aqui não, aqui ainda é simples. Se você tiver o ou de 3 frases, tanto faz como é que você agrupa 2 a 2. Isso tem mais importância na lógica formal, simbólica, do que em exemplos em linguagem natural, sabe? Simplesmente você pode agrupar 2 a 2 como você quiser. Ou P ou Q, e depois faz o ou disso com R, ou você agrupa o Q ou R e faz o ou disso com P. Não vai ter como expressar isso verbalmente muito bem, não. Agora, essa aqui é bem interessante, é importante. Vocês vão usar nessa disciplina, vão usar aqui no estudo de lógica, vão usar quando chegar na parte que é mais de matemática mesmo, e demonstrar afirmações. Então, é uma regra interessante para vocês aprenderem, decorarem até. Se você tiver a negação de uma fórmula que tem i, isso é equivalente a um ou das negações. Então, a negação do i é o ou das negações. E, analogamente, a negação do ou, negação de uma fórmula que tem ou, é equivalente ao i das negações. Então, existe uma analogia entre essas duas. É como se a negação entrasse para dentro dos parênteses, negando as duas proposições e trocando ou por i. Certo? Essas são chamadas as leis de De Morgan. Vocês provavelmente já ouviram esse nome, leis de De Morgan. Quando vocês estudaram conjuntos, não sei se no ensino médio ou antes, eu lembro de ter estudado conjuntos tanto no ensino fundamental, na minha época era primeiro grau, como no ensino médio, na minha época era o segundo grau científico. Leis de Morgan lá da teoria dos conjuntos, que é assim o complemento ou conjunto complementar da interseção é a união dos complementos dos conjuntos. Aquela lei de De Morgan dos conjuntos é consequência dessa aqui. Por causa dessa é que a gente prova aquela lei de De Morgan lá. Então são quase que a mesma coisa, certo? Leis de De Morgan. Você fazendo analogia com o que você talvez lembre da teoria dos conjuntos, ajuda a decorar. É importante. Então vamos dar uma definição mais precisa. Onde é que duas fórmulas quaisquer? Eu dei alguns exemplos, mas eu não quero que vocês assim, simplesmente decorem uma longa lista, porque a lista é longa de equivalência lógica, bem longa. Eu não quero que vocês simplesmente decorem. É bom decorar os casos mais simples, que estão nesse slide aí. Tem muita consequência, muita equivalência lógica a mais. Vamos entender quando é que elas são logicamente equivalentes, e aí vocês vão conseguir provar que duas fórmulas são logicamente equivalentes, ou que elas não são, com base nessa definição aqui. A gente diz que duas fórmulas P e Q, pense P e Q como fórmula lógica qualquer, certo? Por exemplo, voltando aqui, isso aqui tudinho equivale a uma fórmula, como se fosse aquele Pzão, o P maiúsculo da minha explicação. Isso tudo aqui corresponde a outra fórmula, é como se fosse o Qzão da explicação que eu vou mostrar no próximo slide. Vamos lá para o slide. A gente diz que P e Q, duas fórmulas, são logicamente equivalentes se e somente se a biimplicação entre as duas é assim. Você pega as duas fórmulas, coloca a biimplicação ali no meio entre as duas, aí vira uma fórmula zona maior. Então, se essa biimplicação é verdade em todos os casos, para quaisquer valores das variáveis, ela tem que ser verdadeira sempre. Uma fórmula que é verdadeira sempre tem um nome.
ela é chamada de tautologia, né? Falei disso em alguma aula aí passada, mas esse nome não é assim, o mais importante. O importante é você construir essa fórmula aqui e verificar que ela é verdadeira em todos os casos. Se você não lembrar o nome disso, tem nada não. Verifique que é verdadeira em todos os casos. Aí você provou essa equivalência lógica entre essas duas fórmulas. Vamos ver como é o processo, certo? Como é que a gente prova? Dadas as duas fórmulas quaisquer, P e Q. Primeiro, você constrói a tabela verdade da biimplicação entre as duas. Construa a tabela verdade. Isso vai dar um trabalhinho, vai ser a parte mais difícil desse processo. Depois você confere se ela é verdade em todas as linhas. Vou fazer um exemplo, tá? Se for verdade em todas as linhas, ela é equivalente. Se não for verdade em todas as linhas, ela não é equivalente. Pronto. Vamos ver um exemplo aqui. Quero provar aquela equivalência da dupla negação. De fato, é equivalência, mas eu quero provar para vocês verem. Essa equivalência envolve duas fórmulas. A fórmula que tem só o Pzinho e essa fórmula que tem negação de P. Não P, vamos dizer assim. Então eu pego essas duas, coloco uma biimplicação aqui no meio, isso gera essa fórmula zona aqui, ó. E aí eu vou construir a tabela verdade para essa fórmula zona. Ela já está aí com algumas respostas que não deveria estar, mas considere que ainda não está com essa coluna respondida, certo? Então você coloca essa fórmula zona aqui, fórmula maior, completa, e você vai ver quantas variáveis ela tem. Tem só uma, tem só a variável P. Então você coloca aqui como se fossem as colunas de entrada para as variáveis. Só tem uma. Aí varia todas as possibilidades. Só tem duas, que é falso e verdadeiro. Com uma variável só é tranquilo demais. Você pode colocar mais colunas se quiser, mas não é assim o grande objetivo, certo? Mas eu recomendo que você coloque. Nesse caso é bom colocar uma coluna do não P e uma coluna do não P. Então vai ficar assim, ó. O não P é a negação do P. Onde P é falso, aqui vai ser verdade. Onde for verdade, aqui fica falso. E agora outra coluna para o não P. São auxiliares só essas duas, tá? Aqui onde é verdadeiro fica falso, aqui onde é falso fica verdadeiro. Aí agora você vai fazer a biimplicação. O operador de biimplicação, ele está sendo aplicado entre essa coluna, essa fórmula aqui, e essa outra. E ele é um operador que testa se elas são iguais. Se forem iguais, ele dá verdade. Aí veja só, aqui é falso e aqui é falso. São iguais? São. Então, a biimplicação é verdadeira. Aqui é verdade e aqui é verdade. Então, a biimplicação desses dois valores dá verdade, porque são iguais. Certo? Como eles são iguais, falso e falso, aqui dá verdade. Aqui também são iguais, verdade e verdade, ele dá verdade. Então, a gente chegou a uma... montando aquela fórmula que eu disse, essa fórmula grande, a gente obteve verdade em todas as linhas. Essa coluna inteira só tem V, em todas as suas linhas. Ou seja, essa fórmula é uma tautologia, e isso prova que essa fórmula representa que isso é uma lei de equivalência lógica verdadeira mesmo, uma lei válida, vamos dizer assim. É uma lei de equivalência. Seria suficiente dizer assim, isso aí é uma lei de equivalência. Se aqui desse algum caso falso, eu ia dizer, não, isso não é uma equivalência, não. Tem que cortar isso aqui, porque não é uma equivalência. Um exemplo maior, e aqui está mais, está tudo em branco, né, como deveria, variando só as variáveis de entrada. Veja só, tem uma fórmula do lado esquerdo, outra fórmula do lado direito. Eu estou dizendo que isso aqui é uma equivalência. E eu adianto para vocês que é mesmo. Mas vamos verificar, vamos confirmar. O certo seria eu, antes de afirmar que é equivalência, só pedir, confira se essas duas fórmulas são equivalentes. Então vamos conferir. Eu pego as duas fórmulas, coloco a biimplicação entre elas. Aí gera uma fórmula zona, que é essa aqui, ó.
É a biimplicação entre o lado esquerdo e direito dessa suposta equivalência. Então, meu objetivo é calcular os valores verdade dessa fórmula para todas as possibilidades, todos os possíveis valores das variáveis. Quantas variáveis e quais tem nessa fórmula? Tem duas, P e Q. Então, eu coloco P e Q aqui nessas colunas iniciais. Essas são as variáveis. Aí vou variar todas as possibilidades. Quando P for falso e Q for falso, P falso, Q verdade, P verdade, Q falso, e P e Q verdades. Em todas essas situações, qual é o valor verdade dessa fórmula? Meu objetivo é esse. Meu objetivo está aqui, certo? Mas é bom e eu recomendo que você vá calculando progressivamente de cada pedaçozinho desse, cada subfórmula aqui. Então, vou calcular não P, aqui. Depois eu vou calcular esse O, que é essa fórmulazinha aqui, vai completar o lado direito para mim. Vou calcular P implica Q, que está aqui. E com todas essas partes aqui calculadas, fica bem fácil calcular essa final. Então, o não P é só variar, é só trocar aqui a coluna do P. Vai ficar verdade, verdade, falso, falso. Entende? É só negar isso aqui. P implica que, bem, é só a tabela da implicação. A tabela verdade da implicação. Você vai lembrar e colocar aqui. A implicação é verdade sempre que a condição for falsa. Então, ela é verdade, verdade. Só tem um caso que ela é falsa. Que implicação é falsa? Só um. É no caso VF. Verdade e falso. No caso Vera Fischer. Então, Vera Fischer, aqui é falso. O resto ela é verdade, verdade, verdade. Já vou preencher aqui, ó. Verdade, verdade. Falso, só nesse caso, no caso VF, Vera Fischer, que é falso. E verdade nos outros casos todos. Essa coluna, como eu tinha explicado, né, ficou exatamente como eu disse. E agora, não P o quê? Você pega essa coluna e faz com essa. Ó. Falso ou verdade? Dá verdade. Verdade ou verdade? Dá verdade. Falso ou falso? Os dois falsos é o único caso que dá falso. Verdade ou falso? Dá verdade. Pronto, terminou essas colunas aqui, você vai fazer a biimplicação, que vai ser entre essa, que é o lado direito dessa fórmula maior, e essa, que é o lado esquerdo dessa fórmula maior. E biimplicação, ela só vai basicamente conferir assim, se são iguais. Se for, ela dá verdade. Tá aqui, são iguais, são, verdade. São iguais, são, verdade. São iguais, são, na verdade. São iguais, são, na verdade. Então, a biimplicação aqui foi verdadeira em todos os casos, ou seja, essa fórmula é uma tautologia. Mas, como eu falei, não precisa nem falar em tautologia. A fórmula deu verdadeira em todos os casos. Logo, essa fórmula realmente representa uma equivalência lógica, uma lei de equivalência lógica, de fato. Então, essas duas fórmulas são sim equivalentes, porque quando eu junto as duas, uma biimplicação dá uma tautologia, dá tudo verdade. Entenderam esse exemplo? Tem muitas outras equivalências e tem um material aí que eu vou divulgar com várias equivalências. Deixa eu ver se eu abro aqui para mostrar para vocês. Olha, esse arquivo aqui. Vou colocar lá para vocês. E, aliás, ele é do livro do autor Kenneth Rosen, que é um livro que tem disponível lá na biblioteca virtual que a Rural oferece. Tem lá no ambiente explicando como acessar. Eu divulguei já isso. E aí no livro lá virtual está em português, certo? Tudo em português. Aqui eu peguei da internet, eu consegui do livro em inglês. Então, paciência. Foi o que eu consegui da internet. Aí tem uma série de equivalências. Algumas eu já mostrei, mas tem muitas mais, certo? Olha só quantas. Tem algumas equivalências aqui. Deixa eu aumentar para vocês verem mais fácil. Que envolve a implicação. Essa aqui é a que eu acabei de fazer. Mas tem outras, ó. Implicação P implica Q. Tipo, se almoçou, então ganhou sorvete. Né? Aquele exemplo que eu dei várias vezes.
é equivalente a você fazer a implicação invertendo e negando os dois lados. Olha que engraçado. Então, é equivalente a dizer, se não ganhou sorvete, então não almoçou. Eu coloco os verbos no passado, porque faz mais sentido, sabe? A gente não tem uma mistura de tempo verbal que a lógica não lida bem com o tempo. Essa lógica proporcional. Então, vamos colocar tudo no passado. Se eu disser, se ele almoçou, eu sei que ele ganhou sorvete. Assim, a mãe prometeu que se almoçasse, ganharia sorvete. Então, se ele almoçou, ele ganhou sorvete. Isso é equivalente ao dizer que se ele não ganhou sorvete, então ele não almoçou. Tá bom? Saber isso como verdade, que se almoçou, ganhou sorvete, é equivalente a também saber isso como verdade, que se ele não ganhou sorvete, então ele não almoçou. Tem esse ou aqui equivalente também a essa implicação. O i é equivalente à implicação de outro jeito. Então, tem várias equivalências da implicação, certo? Algumas aqui vão ser importantes, assim, bem importantes mais na frente. Essa aqui, ó, negação de uma implicação. Negação de uma implicação é como se fosse assim, afirmar o caso em que a implicação é falsa. É o caso em que a implicação é falsa. Quando P é verdade e Q é falso. Tipo Vera Fischer, está relacionado com a ideia. Então, você afirmar que a implicação não é verdadeira, negação de implicação, quer dizer, a implicação aqui não é verdadeira, é afirmar que o P é verdade e que o Q é falso. Essa equivalência vai ser importante, importantíssima em prova por redução ao absurdo, em algumas coisas aí adiante. Como essa que eu expliquei antes, tem tudo a ver com a prova pela contrapositiva, que a gente vai ver na matemática. Quando a gente chegar na parte de matemática, demonstrações matemáticas. Tem muitas outras, algumas são bem triviais, mais até do que as que eu mostrei, tipo P e T. T aqui é de true, em inglês quer dizer verdade. P e verdade. Olha, para ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiros. Então, se um aqui já é automaticamente o valor verdadeiro, a outra depende só da outra agora. O valor verdade dessa fórmula. Então, P e verdade é equivalente ao P. Porque o valor dessa fórmula depende só do P. Se P for verdadeiro, ela é verdadeira. Se P for falso, essa fórmula é falsa. Então, é igual ao P sozinho. P ou falso? P ou falso também depende só do P. Mas eu acho que é mais simples ainda essa. Ó. P ou verdade. Olha, se um dos lados aí já é verdadeiro, o ou já garante o seu resultado, ele é verdadeiro. Então, essa fórmula toda aqui vai ser verdadeira sempre. Então, afirmar P ou verdade é a mesma coisa que afirmar verdade de cara. E P e falso é a mesma coisa que você dizer falso. Porque para ser verdadeiro, um I tem que os dois serem verdadeiros. Se um deles já é falso, acabou. Não tem como esse I ser verdadeiro. Então, essa fórmula toda é equivalente a afirmar falso sempre. Então, é isso. Vocês depois explorem aí essa tabela, deem uma olhada nessas equivalências lógicas. É um material complementar, certo? Não é obrigado a ler, não é obrigado a decorar. As provas, inclusive, vão ser com consultas. Eu recomendo decorar as coisas mais básicas para agilizar o seu raciocínio na hora de resolver a prova. Certo. Obrigado. Mas vai ter consulta. Pronto, agora vem a segunda parte, de inferências lógicas. Inferência lógica é uma introdução, assim, ela serve para coisas desse tipo aqui. Na investigação policial, você tipicamente vai levantar provas, evidências, que podem vir de testemunhas, podem vir de análise de impressão digital, um monte de coisa. Você levanta a prova, certo? Aí você também vai ter que filtrar as provas, né? Porque vai ter testemunha falsa, vai ter testemunha que se enganou, que não viu direito, e você não pode confiar nela, porque ela não viu direito o que aconteceu. Você filtra as provas também.
e depois você vai fazer deduções para apontar o suspeito. Um exemplo de dedução bem simples. Depois de analisar tudo, impressão digital, testemunha, você tem convicção de que tinha 2 pessoas na cena do crime. Só 2 pessoas passaram por ali, mais ou menos naquele momento. Uma pessoa A e uma pessoa B. Mas por algum motivo, por alguma outra prova, você percebeu que a pessoa B não cometeu o crime. Então, você tem essas 2 informações que vêm das suas provas, certo? Aí agora, qual é a sua dedução? Bem óbvia nesse caso, bem simples. O que você pode deduzir? É algo que a prova não diz diretamente, é algo que você deduziu. Que A cometeu o crime. Que A cometeu o crime. Então, isso é só para mostrar para vocês um exemplo de dedução. Você parte de certas afirmações, de certas verdades, e descobre uma nova verdade que não estava diretamente lá, mas é consequência delas. Então, você conclui que A cometeu o crime. Reescrevendo de uma maneira que usa, né, os nossos recursos da lógica, que se parece mais com os nossos operadores lógicos e tudo mais. Você saber que tinha 2 pessoas na cena do crime é você dizer assim, A cometeu o crime ou B cometeu o crime. É um ou. Feito o ou da lógica mesmo. A pessoa B não cometeu o crime é a negação, é B não cometeu o crime, tudo bem. Já estava bem com cara de negação mesmo. Então você sabe que A cometeu ou B cometeu. Mas sabe também que B não cometeu, logo você conclui que A cometeu o crime. Isso aqui tem bem um modelozinho de uma regra de inferência da lógica. Ele segue precisamente uma regra de inferência que a gente vai ver já já. Deixa eu ver como é que... E já para explicar as regras de inferência, eu vou usar aqui esse exemplozinho. Eu tenho aqui as 2 afirmações iniciais de onde eu comecei meu raciocínio dedutivo. Elas são chamadas de premissas. É o que eu tenho antes, é o que vem pré. Então, daí vem premissa. Pré dá a ideia de antes, né? Essas são as premissas. E o que tem aqui embaixo é uma conclusão que partiu delas. Então, temos premissas e conclusão. E essa é a estrutura de toda a regra de inferência que a gente vai ver. E essa aqui se encaixa exatamente na regra de inferência chamada de silogismo disjuntivo. A gente vai ver. Então vamos lá. Regras de inferência lógica eu vou representar desse jeito aí. Uma série de fórmulas que, como eu já adiantei, a gente chama de premissas. Numa regra eu vou mostrar as premissas da regra, certo? E embaixo eu represento com esses 3 pontinhos para dizer que ela é uma conclusão a partir dessas premissas. Certo? Eu vou representar uma regrinha de inferência assim. E ela vai servir de regra mesmo, para eu usar numa inferência maior, tipo, uma investigação criminal, eu vou várias vezes fazer esse tipo de dedução usando regras de inferência. Eu pego as regras e aplico. Aqui se aplica essa regra, essa, e vou tirando conclusões para fazer um argumento lógico grande, que seria um argumento de acusação, por exemplo, ou de defesa. A regra de inferência tem alguma semelhança, alguma proximidade com a ideia de equivalência, mas ela é mais fraca, certo? Porque na equivalência eu estou dizendo que dessas fórmulas eu chego nessa. E ponto. Agora dessa eu chego nas premissas, não necessariamente. Na equivalência eu tenho 2 fórmulas, como se fosse esse conjunto aqui, equivalente a isso. Porque essas todas eu vou tratar como uma só mais na frente. Mas na equivalência da fórmula do lado esquerdo eu chego na do direito, e da do direito eu chego no esquerdo. Aqui, das de cima eu chego na de baixo. Mas das de baixo eu não chego, eu não concluo as de cima. A volta não é garantida. Então aqui algumas regras de inferência. Ó. Aqui eu usei naquele raciocínio é exatamente essa. Ó. Silogismo disjuntivo. Se eu sei P ou Q, tipo, A cometeu o crime ou B cometeu o crime. Mas sei não P, tipo, A não cometeu o crime. Aqui está meio invertido, né? Está dizendo que não foi o primeiro. Mas também funciona com o segundo.
Vamos lá. Então, A não cometeu o crime. Logo, qual é a minha conclusão? Foi B quem cometeu o crime. Minha conclusão é a fórmula Q sozinha. Que quer dizer, naquele exemplo, B cometeu o crime. Só que eu acho que lá no exemplo era trocado, né? Era o A. Mas tudo bem, certo? O silogismo disjuntivo também funciona se o Q tiver negado aqui. Aí eu vou concluir P. Vai dar na mesma. Tem essas outras regras, o modus ponens, que eu posso dar exemplo, por exemplo, relembrando aquela ideia da mãe, né? Se o menino comesse, ele ganharia sorvete. Estou usando o pretérito subjuntivo agora. Se ele comesse, ele ganharia sorvete. Tem essa informação, né? E sei que ele comeu o almoço. Logo, concluo, como uma afirmação independente, eu concluo, ele ganhou sorvete. Certo? Eu tinha informação aqui que era condicional. Se comesse, ganharia sorvete. Tem outra afirmação aqui que é incondicional, mas só diz que ele comeu. Aí eu concluo uma terceira afirmação, uma terceira proposição, que é ele ganhou o sorvete. Certo? Isso também é uma regra de raciocínio, é um modelo de raciocínio chamado modus ponens. Regras de inferência são modelos para raciocinar ou argumentar logicamente. O modus tollens é meio assim, é relacionado ao modus ponens, mas segue meio que o processo inverso. Modus ponens quer dizer modo afirmado, modo afirmativo, alguma coisa assim. Modus tollens quer dizer modo negado, negativo. Você tem uma implicação também, do tipo, se o menino comesse, ele ganharia sorvete. Eu sei que isso é verdade. E sei que ele não ganhou sorvete. Olha só, a informação que eu sei é a negação do que está aqui à direita da implicação. Eu sei que ele não ganhou sorvete. Mas sei que se ele comesse, ele ganharia sorvete. Então, qual é a minha conclusão? Ele não comeu. Isso é uma conclusão segura de tirar? Sim, é uma conclusão segura. Porque isso é uma regra de inferência, é uma regra de raciocínio. É a regra modus tollens. Mas atenção, eu consigo tirar a conclusão da direita para a esquerda se eu sei o P afirmado. Eu consigo tirar uma conclusão meio que invertida aqui, da esquerda para a direita, né? Eu consigo tirar uma conclusão meio que invertendo da direita para a esquerda se tiver o lado direito negado. Então, preste atenção a esse detalhe, essa diferença subjetiva aí. Se eu souber não P, isso não é regra de inferência, eu não posso concluir nada. Tipo assim, se eu souber que a criança não almoçou, eu posso concluir o quê? Nada, não consigo concluir nada. Não tem regra de inferência para concluir coisa nenhuma nessa situação. Então, como é que eu provo uma regra de inferência? Você vai pegar as premissas todas e fazer a conjunção, o I delas. Vai virar uma fórmula. Todas aquelas premissas, é por isso que eu comparei com a equivalência, que tem duas fórmulas, né? Aqui também vai virar duas fórmulas, que eu pego as premissas e junto todas, colocando o operador I. E fica assim, ó. E pego a consequência lógica, coloco aqui, coloco uma implicação entre elas. Comparando com a equivalência lógica, eu colocava uma biimplicação, que forçava as duas fórmulas a terem o mesmo valor verdade. Aqui não, é uma implicação. Quando o lado esquerdo for verdade, o lado direito tem que ser. Mas se o lado direito for falso, o lado esquerdo for falso, o lado direito é livre. Pode ser qualquer coisa. E é por isso que ela é mais fraca do que a regra de equivalência. Aí eu calculo a tabela verdade e ela tem que dar uma tautologia. Essa fórmula zona aqui tem que dar uma tautologia. Então, é um processo bem parecido, tá? Só que as múltiplas premissas você tem que unir com a conjunção, aí vira uma fórmula só, e você usa implicação e não biimplicação. Vamos provar uma regra de inferência? Uma dessas que eu já mostrei
já adiantei, elas são mesmo regras de inferência. Você prova como? Você constrói a tabela verdade da fórmula. De certa forma, você tem que fazer o I das premissas, colocar a implicação, depois constrói a tabela verdade. Depois verifica se ela é verdadeira em todas as linhas. É o mesmo processo de antes, só a fórmula que é diferente. Olha só, o silogismo disjuntivo, para tirar alguma conclusão sobre aquele episódio de investigação, né, de quem cometeu o crime. Quais são as premissas aqui? Essas duas de cima. Então, vou precisar trabalhar com o I, a conjunção, o I das duas. Pego essas duas fórmulas e coloco o I entre elas, vai ficar assim. Mas o meu objetivo é calcular dessa fórmula implicando na conclusão, que é Q. Aí fica assim, na verdade. P ou Q, I não P, que são as duas premissas, aqui, implicando no Q, que é a conclusão da regra. Meu objetivo é calcular a tabela verdade, todos os valores possíveis para essa fórmula. Aí eu criei colunas auxiliares, de maneira semelhante ao que eu fiz antes, são só para me auxiliar mesmo a calcular o valor verdade aqui. E vamos fazer. O P ou Q só dá falso aqui quando as duas são falsas, o resto é verdade, verdade, verdade. Basta uma ser verdadeira, né? O não P é só negar essa coluna aqui, fica 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Aqui já preenchi, certo? Aí agora, deixa eu ver. Aqui é um I do ou e do não P. É o I dessas duas colunas. Então, falso I, verdade, dá falso. Tem que ser os dois verdadeiros para dar verdade, certo? Porque é conjunção, é I. Verdade, verdade. Opa, aqui dá verdade. Verdade, falso, falso. Verdade, falso, falso. E agora implicação. Implicação dessa coluna aqui, que é o lado esquerdo aqui, na coluna Q, que ela está com o lado direito. Então, vou ter que pensar daqui para cá, certo? Tipo, falso implicando falso. Como se fosse a criança não almoçou e a mãe não deu o sorvete. A promessa dela, que se almoçasse ganharia sorvete, ela foi mantida? Foi, porque ela não tinha prometido nada se ele não almoçasse. Então, manteve a promessa. A criança almoçou e ganhou o sorvete. A promessa foi mantida? Foi. A criança não almoçou e não ganhou sorvete. Também, mesmo caso anterior. A promessa da mãe foi mantida. A palavra dela foi cumprida. A criança não almoçou e ganhou o sorvete. Tudo bem, quando ela não almoça, a mãe não prometeu nada, nem que sim, nem que não. Então, a promessa da mãe foi mantida também. Mesmo a criança não almoçando e a mãe dando sorvete, a promessa da mãe foi mantida. Se quiser relembrar isso, veja a aula de implicação, né? Reveja lá. Ou seja, deu verdade em todas as linhas dessa coluna aqui. Essa fórmula é sempre verdadeira, essa fórmula é uma tautologia. E isso prova que essa aqui é uma regra de inferência mesmo. É uma regra de inferência. Quer dizer que das premissas eu posso tirar essa nova afirmação aqui como conclusão. Ou seja, se essas premissas forem verdadeiras, então isso aqui também é verdadeiro. A ideia das regras de inferência é ser usada assim, certo? Partindo de fórmula verdadeira para obter fórmula verdadeira. E aí vai mudar um pouquinho o processo. Porque de agora em diante eu vou trabalhar assim, usando regras de inferência e equivalências também. Para partir de fórmula verdadeira para descobrir novas fórmulas, novas proposições verdadeiras. Como no caso de investigação, o policial parte de provas que sejam bem seguras, um grande assim, percentual de chance de ser verdadeira, para partir dessas provas bem seguras, bem verdadeiras, bem confiáveis, ele descobrir, ele fazer conclusões, tirar conclusões delas, sejam também verdadeiras, confiáveis. O processo da gente vai ser esse agora. Eu der uma fórmula, geralmente quer dizer, essa fórmula considere que é verdade, tá?
Agora, a partir daí, tente descobrir novas verdades. Tá? E a gente vai usar regra de inferência principalmente para isso. Então, com isso, eu provei só algumas regras que são válidas. Algumas leis de equivalência e algumas regras de inferência. Mas na lista de exercícios e na prova, eu posso mostrar também uma suposta lei de equivalência ou uma suposta regra de inferência que ela é inválida. Aí você vai calcular a tabela verdade e aquela fórmula lá que deveria ser uma tautologia não vai ser tautologia, vai ter caso falso dela. Aí você diz, essa não é uma regra de inferência ou essa não é uma lei de equivalência, dependendo do caso. Certo? Isso pode acontecer. Querem fazer alguma pergunta? O que significa aqueles 3 pontinhos antes da afirmação conclusão lá atrás? Tudo isso aqui é só uma questão assim de convenção, certo? É uma convenção usar essa notação toda aqui para representar uma regra de inferência. Então não é os 3 pontinhos isolados, mas essa notação toda que importa. E significa que isso são premissas, a partir delas eu tiro a conclusão tal. Você pode ler esses 3 pontinhos como um logo. Assumindo isso, isso e isso, logo posso concluir isso. Os 3 pontinhos podem ser lidos como logo. Entendi. Mas entenda que é tudo aqui, é uma representação de tudo. Assim, foi convencionado, os matemáticos resolveram adotar isso tudo para representar uma regra de inferência. Não só os 3 pontinhos, tá? Mas esse traço, aí ele separa. O que está antes é premissa, eu assumo antes. Tenho que saber que é verdadeiro antes. Se eu souber que é verdadeiro, eu concluo que é a partir dessas coisas. Concluo isso. Então quer dizer que sempre as premissas eu vou considerar como verdadeiras. A regra de inferência só funciona, só é garantida de ter uma utilidade se você parte de premissas verdadeiras. Se você tiver premissas falsas no meio, aí todo o seu raciocínio está furado. Isso aqui é um passo de raciocínio, certo? A partir disso, logo concluo isso. Vocês vão usar isso em demonstração matemática, tá? A gente tem um tempo, deixa eu trabalhar um pouco mais isso de alguma forma. Olha, aqui eu tenho as principais regras de inferência, são apenas 8. Só 8. Você não precisa decorar, mas ajuda você ter em mente pelo menos a modus ponens e a modus tollens. Se for indicar uma terceira, silogismo disjuntivo também. São só 8, tá? Modus ponens é aquela que a mãe disse que se almoçasse ganharia sorvete e a criança almoçou. A partir dessas duas premissas eu posso concluir o quê? Claro que considerando que a mãe é firme na sua palavra, considerando que é verdade que a criança almoçou, eu posso concluir que a criança ganhou sorvete. Então essa regra é a modus ponens. É a mais usada na prática. Vou tentar deixar ela com um espacinho aí em cima. Como é que isso pode aparecer na matemática, certo? Na matemática a gente vai ter coisas que já são consideradas como verdadeiras, porque já estão provadas, por exemplo. A gente vai ter algum teorema. Teorema, muitas vezes, vai ser uma implicação. E muitas vezes vai ter uma forma de se então. Mas implicação tem umas 5 maneiras de representar, certo? Pelo menos. Mas se então é a mais que eu vou mais usar, pelo menos. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se n ao quadrado é par... Opa, deu um probleminha aqui. Então, n é par. Isso é verdadeiro nos inteiros, tá? Eu tenho essa informação aqui. Essa informação é verdadeira. Isso foi provado já, isso é um teorema. Vamos supor que você tem isso numa questão de prova, né?
Esse teorema já está provado. Tá bom? Só que ainda não é... Aqui tem uma pequena falha para definição que eu dei na lógica proposicional, que é o fato de ter uma variável. Quando tem variável, isso aqui não vira exatamente uma proposição, mas esqueçam esse detalhe. Espero que isso aqui é uma implicação e que a lógica proposicional se aplica bem aqui. Ela se aplica, só tem que dar uma explicaçãozinha a mais sobre variável mais adiante na disciplina. E você está fazendo algum desenvolvimento aqui, certo? Um argumento seu que você está criando aqui. Você, em algum momento, concluiu, depois de desenvolver o argumento, você concluiu em algum momento que tem uma certa variável a ao quadrado que é par. Entendeu onde eu quero chegar? Você, no seu desenvolvimento, talvez, aqui é importante que começado assim, que A é inteiro, A é um número inteiro, tá? Aí o teorema se aplica. E A é par. O A ao quadrado é par. Veja, aqui tem um teorema que diz que se um número ao quadrado é par, pense que esse N pode ser trocado por qualquer coisa inteira. Se alguma coisa ao quadrado é par, então o N é par. E eu tenho aqui exatamente essa mesma informação que está aqui, se eu fizer uma substituiçãozinha de N por A. Então, no seu argumento, você desenvolvendo aqui um monte de coisa, um monte de conta, você talvez tenha desenvolvido que A é igual a 2x mais 4, então A é igual a 2 vezes x mais 2. E fiz um desenvolvimento aí e concluiu que A ao quadrado é par. O desenvolvimento aqui não é importante. O importante é que você chegou nesse ponto. Aí você, no seu argumento, pode unir essa informação que você já concluiu no seu desenvolvimento com esse teorema. Aí você vai estar, como eu costumo dizer, você vai estar usando o teorema. Mas você vai estar usando o teorema misturando, assim, raciocinando com uma regra de inferência, a modus ponens. Então, você, usando o teorema, você só precisa dizer isso, né? Aí subentende-se que você está aplicando aqui uma regra de inferência. Você pode concluir o quê? Me digam aí. Acho que já está bem fácil para vocês me responderem. Não, tá bem óbvio. Quer dizer que A é par. Então, o A é par. Texto em português. A é par. Certo? Então, o teorema não diz que N é par ou não é par. Ele diz assim, se o N ao quadrado for par, o N é par. Aí você, em algum momento, chegou que A ao quadrado é par. Você não sabe o A diretamente. Sabe o A ao quadrado. Aí agora você junta essas duas coisas, essas duas informações, que o A ao quadrado é par. E o teorema, que se N ao quadrado é par, então N é par, e conclui que A é par. Entendam, assim, espero que tenham percebido que tem essa estrutura aqui, ó, o teorema equivale a essa implicação. P implica aqui. A informação que A ao quadrado é par se encaixa com a condição do teorema. É como se fosse o P sozinho, afirmado de maneira independente, incondicional. A partir desses dois, eu dei um passo no meu argumento, no meu raciocínio aqui. E nesse passo, eu concluí o que sozinho. Ou seja, esse lado de lá da implicação. Claro que fazendo a substituição de N por A. Aí, concluí isso de maneira incondicional. A é par. Certo? Então, é essa a ideia. É assim que vai ser usado nas demonstrações matemáticas. Entenderam o exemplo? Bem Entendi. importante. Isso é bem importante ao longo da disciplina, na parte de demonstrações, principalmente. Todo mundo entendeu? Só um respondeu aí. Pronto, joia. Deixa eu só mostrar aqui a lista.
A lista 1 deve ter questões aqui para provar regras de inferência e tal. Aqui. Você vai provar... Cadê? A parte B da lista 1. Você vai provar ou desprovar regras de equivalência lógica. Na questão 6. Você vai construir a tabela verdade, trocando isso por bi-implicação. Construir a tabela verdade e confere lá. Por sinal, essa equivalência lógica aqui, suposta equivalência lógica, ela não é válida. Isso não é uma lei. Aí você vai construir a tabela verdade e verificar isso. Na prova, eu vou pedir como resposta, não só dizer é válida ou não é válida. Eu quero que você mostre a tabela verdade. Aí eu vou saber que você realmente entendeu por que ela é válida ou não é válida. Mostra a tabela verdade e no final diz se é válida ou não e explica por quê. Então você mostra a tabela verdade. Eu já digo a você que não é válida. Construa a tabela verdade e entenda por que essa não é uma lei de equivalência lógica, ela é inválida. Tem outros para você construir a tabela verdade e descobrir. Aí aqui eu já estou querendo que você use a equivalência lógica na linguagem natural para transformar essas afirmações. Nesse item A, se o filho almoçou, a mãe o levou ao cinema. Antes o meu exemplo era assim. Aí depois, por conta da pandemia, virou, se o filho almoçou, a mãe vai dar sorvete. Estou brincando. Você não pode levar ao cinema, né? Mas estou brincando, mudou antes da pandemia já. Mas, de fato, meu exemplo era esse e mudou para sorvete. Então, equivalência lógica. Existem equivalências lógicas da implicação que você pode usar qualquer uma delas para transformar essa frase. Por exemplo, uma implicação P implica Q é equivalente a não P ou Q. Então, isso é equivalente ao dizer assim, o filho não almoçou ou a mãe levou ao cinema. Olha só, é esquisito, né? Mas é equivalente. Por conta das leis de equivalência lógica que estão lá no material, já estão provadas, não precisa provar, só usar. Isso também é equivalente a dizer assim, se a mãe não levou ao cinema, aí você inverte a ordem e nega tudo. Se a mãe não levou ao cinema, então o filho não almoçou. Equivalente. Por quê? Por conta das leis de equivalência lógica que tem lá. Aqui é um se, então subentende-se. Se então é implicação na matemática. Então você pode usar todas as equivalências lógicas da implicação e transformar essa frase em outra frase. E aqui tem coisa com regra de inferência, certo? Para você dizer se isso se encaixa em alguma das regras de inferência e tal. Eu vou fazer aula para resolver exercício, certo? Eu queria exercitar um pouco mais esse assunto para fortalecer aqui o entendimento de vocês, já que a gente terminou a exposição do assunto bem cedo. Façam a lista, tá bom? Já divulguei. E não é obrigatório entregar, não tem que entregar, é para vocês praticarem. Mas eu recomendo fortemente, façam a lista. Se querem fazer uma boa prova, pratiquem o assunto. Fazendo a lista, o exercício do livro. E eu vou marcar uma aula para resolver com vocês. Só resolver exercício. Certo, gente?